E tudo bem? Tudo certo? Vão chegando aí, vão colocando no chat se tá tudo certo, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tá me escutando? Eu tô com o chat aqui à minha esquerda para poder acompanhar aqui a nossa interação, né? Vamos lá? Eu acho que já tá rolando aqui, né, galera? Coloca para mim no chat aí, pessoal, se estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá vendo o quadro? Tudo certo? Dá um ok que já vão mandar bala aqui pra gente começar o nosso conteúdo dessa tarde de sábado. Ok? Maravilha. Deixa eu tentar abrir o chat aqui, que eu não estou conseguindo abrir o chat aqui de vocês. Espera aí. E aí, galera? Beleza, então? Deixa eu só conseguir abrir o chat de vocês aqui. Ok, ok. Beleza, então. Vão colocando para mim aí a cidade que vocês são. Fala, Patrícia, tudo bem? Oi, Priscila, tudo bem? Então estão me vendo aí, estão conseguindo ver tudo certinho, né? Bom, galera, hoje, né, a gente vai fazer aquela live a pedido de vocês que nós conversamos há 2 sábados atrás sobre uma live aí para a gente discutir novos temas, né, novas perspectivas. E aí chegamos à conclusão que treinamento de membros superiores para homens seria um tema bem interessante, entre tantos temas que vocês falaram aí para a gente discutir aqui, né? Já que há 14 dias atrás a gente discutiu sobre treino de membros inferiores, né? Treino de perna, mais voltado aí para membros inferiores para as mulheres, então a gente vai fazer agora um esquema aqui no quadro, né? Vamos preencher esse quadro aqui, falar sobre membros superiores para homens, beleza? Só que eu quero fazer um negócio um pouquinho diferente hoje, diferente do que eu fiz há 14 dias atrás, né? 2 semanas atrás, lembrando que agora a ideia é a gente fazer live quase todo sábado, tá, pessoal? Eu vou voltar às minhas lives dos sábados, não ainda todo sábado, porque estou com alguns compromissos em fins de semana aí com a pós-graduação, que eu estou dando aula em pós-graduação, mas vai chegar um momento que a gente vai começar realmente a ter aula novamente todo sábado, beleza? Fala, Hulk, show de bola, né? Fortaleza, Ceará, mais uma vez aí com a gente. Vai colocando no chat aí a cidade que vocês são, vamos cumprimentando, que eu vou cumprimentando vocês aqui, beleza? Bom, falei para vocês que eu ia fazer um negócio um pouquinho diferente, né, do que a gente comentou há 2 semanas atrás em relação à prescrição do treinamento, levando em consideração aí uma mulher que gostaria de dar um enfoque mais em membros inferiores. Hoje vamos falar de homens, vamos falar de masculino, com foco em membros superiores. Mas só que é o seguinte, essa questão diferente que eu falei para vocês que eu quero fazer hoje, vai ser a partir do comentário de vocês. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que nós temos aí uma quantidade de grupamentos musculares do segmento superior, né? Nós temos peitoral, nós temos dorsal, nós temos bíceps braquial, tríceps braquial, nós temos aí deltoide, até algumas musculaturas mais específicas, né? Como por exemplo aí antebraço. Enfim, temos aí muitas coisas para a gente discutir. Então eu quero que vocês escrevam aí o primeiro comentário, ó, prestem bem atenção, fiquem ligados, hein? Primeiro comentário, que tipo de treinamento que nós vamos colocar aqui no sentido de divisão anatômica? Qual grupamento muscular nós vamos trabalhar aqui? Escolha um desses 5 que eu falei para vocês: peito, dorsal ou costas, tá? Bíceps, tríceps e deltoides. Escolha um grupamento muscular. Comentário que surgir aqui, eu vou mandar bala, tá certo? Vou mandar bala para a gente começar a discutir, enquanto isso eu vou cumprimentando vocês. Olha lá, a Patrícia já chega perguntando, né? Quanto é interessante de volume semanal para cada agrupamento muscular de membros superiores? A gente vai falar sobre isso, Patrícia, ao longo dessa tarde aí de sábado. Vou tentar ficar com vocês aí pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, tá certo? E sim, eu vou falar sobre iniciante, intermediário e vou falar sobre avançado também, tá, Patrícia? Já fiz live sobre isso, tá aqui no canal, já fiz vídeos gravados também sobre volume de treinamento para indivíduos iniciantes, intermediários e avançados. Depois, se você quiser que eu te mande esses vídeos, manda para mim lá um direct no Instagram, que eu te encaminho esses vídeos mais específicos. Mas a gente vai comentar sobre isso também, tá certo? O que mais aqui? Thiago, seja bem-vindo, Thiago. Descobri esse canal recentemente, eu percebi a qualidade de conteúdo
passei a maratonar o canal. Obrigado. Obrigado, Thiago. Valeu. Já te respondi também nos comentários dos vídeos que você deixou aí. Muito obrigado. Braços completos, o Lucas Alves. Braços completos. Dorsal. Beleza. O Vapau Satu. Não deve ser pegadinha, né? Que nem o Paulo Atejano, que nem o Jalambi Pau. Não deve ser não, né? Senão eu caí também agora. Mas não deve ser. Dorsal, boa. O Hulk pediu peitoral. Então vamos pegar essas duas musculaturas aí, mas vamos começar com dorsal, tá? Falei pra vocês que a primeira ia ser, então vamos fazer, né? Caiu minha canetinha aqui, mas vamos lá. Dorsal então, dorsal. Como a gente tem um tempo bacana aí, nós vamos trabalhar aí algumas musculaturas, tá? Para que vocês tenham esse feedback aí do que é realmente a literatura científica falando sobre isso. Dorsal, vamos falar sobre dorsal aí. Peitoral a gente pode emendar depois aí com a pedido do Hulk, lá de Fortaleza. Beleza. Bom, antes de mais nada, né, verifica a inscrição no canal, tá, pessoal? Verifique se você está inscrito, que o YouTube está fazendo uma limpeza aí, tá? Eu sei porque eu tenho 3 canais no YouTube, então eu sei como é que funciona. E às vezes eles desinscrevem os inscritos, e aí é importante que você dá uma verificadinha ali se está inscrito no canal, já deixa o like aqui, tá? Que isso ajuda essa live a ser dissipada aí para mais pessoas ao longo dessa tarde aí. Vamos lá. Dorsal. Antes de a gente falar sobre dorsal, é importante que a gente saiba que nível de treinamento é essa pessoa, então é importante que você faça aquela anamnese. Se você perdeu a live de treino de pernas, né, para mulheres, é só encontrar no meu canal aqui que tá tudo certo, tá? A questão da certificação é para assinantes da EducaFit, tá, pessoal? Então, eu tô reformulando algumas coisas aí importantes, mas como essa live vai ficar depois para a EducaFit, então a certificação é só para quem é assinantes lá. Mas dá para você ter aqui o conteúdo top, tranquilo, beleza? Olha só, nível de treinamento. É importante que a gente saiba classificar esse nível de treinamento. Já fiz lives sobre isso também, né? Já fiz lives específicas só para identificar o nível de treinamento. O que é um nível iniciante, o que é um nível intermediário, o que é um nível avançado, o que é um nível extremamente avançado, ok? Então, fato é que você precisa, pelo menos, estimular esse praticante a 10 séries por grupamento muscular. É o que eu recomendo como base, assim, ó, base, 10 séries, pelo menos 10 séries, tá? Aqui, na minha opinião, é pouco também, até para iniciante, tá? Até para iniciante. 10 séries na prática mesmo, tá? Se você pensar, por exemplo, que o indivíduo precisa fazer 10 séries para cada agrupamento muscular, com 2 exercícios, como por exemplo puxador e remada, 5 séries, em uma semana, eu já cumpri esse volume. Então parece um pouco mesmo, né? Parece pouco de fato, e de fato tá? Porque ninguém vai conseguir treinar somente 10 séries por grupamento muscular, mas é o que a literatura dá suporte. Então você pode começar por esse parâmetro aí de 10 séries por grupamento muscular. Mas vamos pensar aqui no indivíduo que já esteja no nível intermediário, avançado, que já pode aí, teoricamente, né, segundo a literatura científica, treinar 12, 16, 18 séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Então vamos pensar num treino de dorsal aqui, ok? E a gente vai comentando aí bastante sobre técnicas de manipulação, tá certo? Vamos pensar aí sobre técnicas de manipulação de variáveis, né? Como, por exemplo, as técnicas de intensificação. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício que a gente pode pensar aqui, né, numa situação mais prática, depois que você fez aí um aquecimento, né, depois que você fez aí a parte de mobilidade, e é legal, né, pessoal, a gente discutir sobre isso também, a gente já fez, eu acho que a gente já fez tudo aqui no canal já, né? Seja comigo, seja com alguns parceiros, com alguns colaboradores. A gente já fez lives, cursos gratuitos sobre mobilidade, sobre estabilidade, né, com o professor Gustavo, que é coautor do meu livro, ele está junto comigo num outro livro. Então a gente já fez tudo isso, está tudo aqui no YouTube também, tá certo? Bom, feito uma mobilidade, uma boa mobilidade, né, como por exemplo, mobilidade de ombro, como por exemplo, estabilidade de escápula, mobilidade de punho, que é fundamental para que o indivíduo consiga desempenhar melhor exercícios de membros superiores. Nesse caso aqui eu vou usar o dorsal. Vamos pensar, por exemplo, num puxador, ok? Primeiro exercício aqui, uma puxada. Eu gosto bastante do puxador frente, que são clássicos, tá? Não gosto de puxador trás. Antes que alguém pergunte aí, puxada por trás. Não gosto, acho extremamente perigoso. Existem 387 mil exercícios melhores do que esses, e sem contar que eu não consigo identificar nenhuma atividade da vida diária que o indivíduo puxa alguma coisa por trás.
ou empurre alguma coisa por trás, né? Então, agora pela frente, beleza. Sem contar que uma puxada por trás, se você pensar, por exemplo, num indivíduo que utiliza bastante peso, aquele cabo da polia pode arrebentar, como eu já vi acontecer, que não fui eu que prescrevi, foi um outro colega que prescreveu, puxada por trás, falei que ia dar merda, deu merda. O que aconteceu? O cabo arrebentou e a barra bateu na cabeça do indivíduo, 7 pontos, foi para o hospital, 7 pontos. Ou seja, o indivíduo ficou com uma baita cicatriz na cabeça porque simplesmente achava que puxada por trás seria muito mais estimulante do que uma puxada pela frente, ok? Isso é importante, né, a gente falar, porque não é só em relação a qual exercício vai pegar mais, entre aspas, né, qual exercício vai estimular mais, qual exercício isso, assado, mas também a segurança. O exercício ele precisa ser confortável, seguro e eficiente. Confortável no sentido contrário a cômodo, não é que é fácil de fazer. Confortável biomecanicamente. Seguro, se aquele exercício deixa o indivíduo em segurança e elimina o máximo de risco. E, claro, eficiente, se aquele exercício realmente vai trazer algum benefício para o aluno. Puxada por trás, eu não prescrevo. Eu, Moacir, não prescrevo nem puxada, nem desenvolvimento por trás. Sempre pela frente. Tem puxada fechada, tem puxada triângulo, tem puxada aberta, unilateral com rotação interna, unilateral com rotação externa, e tem gente que consegue ainda prescrever por trás. Não vejo necessidade. Se você quer fazer isso, fique à vontade, saiba que isso tem um risco maior, pode arrebentar um cabo, pegar na cabeça do filho da puta lá e machucar o cara. Tá, mas o cabo pode arrebentar também pela frente, né, moça? Pode arrebentar, o cara tá fazendo pela frente, pode arrebentar? Pode, mas aí bate no peito. O peito é músculo, o músculo absorve impacto. Agora a cabeça corta, sangra e tem que ir pro hospital e aí fica uma situação desconfortável, tá? Puxador frente, vamos pensar aqui numa estratégia de puxador frente, ok? E vamos colocar aqui 4 exercícios, tá? Eu acho que 4 exercícios dá bastante conta aqui. Vou pensar aqui numa remada. Daqui a pouco a gente fala sobre implementos e a gente fala sobre variações também. Vou colocar aqui uma outra remada, vocês vão entender por quê, tá? Fiquem tranquilos, fiquem bem tranquilos aí quanto a isso. E eu vou colocar aqui um crucifixo, ok? E nesse caso aqui, obrigatoriamente tem que ser um crucifixo invertido, né? Porque o crucifixo, o clássico, ele é para peitoral. O inverso é para a musculatura de dorsais. Dependendo da pegada da mão, você pode até enfatizar um pouco de deltoide posterior, né? Então a gente vincula isso também à questão biomecânica, que é importante, tá? É muito importante. Bom, e aí o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, né, numa estratégia para treinamento dorsal aqui, ó, e a gente pensar mais ou menos aí 12 a 16 séries por grupamento muscular, acho que seria bem interessante para o indivíduo intermediário para avançado, até para o iniciante cabe, até dá para o iniciante, se você fizer 12 séries aí, até cabe para o iniciante. Só que o mais importante quando a gente pensa nesse tipo de treinamento, pessoal, é causar o que a gente chama de variabilidade de treino. Tá? Isso é fundamental. Anotem isso aí, é fundamental, ó, variabilidade de treino, que está vinculado com o princípio da variabilidade. Variabilidade de treino significa estimular esse aluno em toda a sua essência, tanto numa divisão anatômica, quanto numa divisão biomecânica, levando em consideração aí, por exemplo, que uma puxada à frente, uma remada à frente, ou aliás, uma remada sentado, são exercícios multiarticulares que envolvem 2 ou mais articulações, enquanto que um crucifixo já é um exercício monoarticular. Outra coisa, né, é onde está sendo feito esse exercício, que é o meio do exercício. Um puxador pela frente eu vou fazer muito provavelmente, quase que obviamente, numa polia, mas um crucifixo invertido eu posso fazer com halteres, eu posso fazer num pec deck, né, num voador, num fly, ou seja, com a máquina invertida, eu inverto ali, né, as hastes das pegadas e faço com que o indivíduo então execute um crucifixo inverso. Então vai mudar também se eu vou usar uma máquina, se eu vou usar um halter, se eu vou usar uma polia, se eu vou usar uma barra, enfim. Então eu vou trabalhar isso aqui de uma forma de variabilidade de treino para que vocês entendam que se eu quisesse simplesmente fazer com que esse indivíduo cumprisse 12 séries por grupamento muscular, eu poderia pedir para ele fazer 12 séries de puxador. E tudo bem? Tudo bem, porque são 12 séries para dorsais. Tá tudo bem. Só que a minha pergunta é o seguinte, tá, mas
Do ponto de vista de monotonia, do ponto de vista de motivação, de ocupação de aparelho, etc, etc, etc. Será que é interessante esse indivíduo fazer 12 séries, por exemplo, no puxador ou conseguir diluir isso de uma forma estratégica em vários exercícios que vão permitir para esse indivíduo uma maior consciência corporal, um maior aprendizado, uma maior utilização de implementos e assim por diante. É isso que eu quero discutir com vocês nessa tarde de hoje, começando com dorsal, beleza? Quem está chegando agora, boa tarde, já chega dando like, beleza? Já chega aí arregaçando no like e se inscrevendo no canal, beleza? Vamos lá, não é pegadinha, é meu nome de origem finlandesa. Show de bola, então, tá sempre aprendendo aí, ó. Nome de origem finlandesa. Depois você explica pra gente o que significa isso, então, no finlandês, tá certo? Diluir, vamos lá. Olha só, puxador frente. Vamos trabalhar aqui, então, 4 séries para cada... 3 a 4 séries, tá? 3 a 4 séries para cada exercício. Então, a gente pode pensar aqui, tá? Em 3 séries. Aqui a gente pode pensar aqui em 3 séries. Aqui a gente pode pensar aqui em 3 séries, vou deixar já o xizinho aqui, e aqui 3 séries. Eu estou utilizando aqui um mecanismo que eu faço na minha prática profissional. Ou seja, eu imagino, por exemplo, a quantidade de séries que tem que ser feitas ao longo da semana, que é a primeira coisa que tem que ser feita. É a primeira coisa, tá? A primeira coisa depois que você já fez a anamnese, né? Fez a anamnese, você sabe aí quem é esse seu aluno, tá contigo já há um bom tempo, ou se é um indivíduo que é avançado, mas ele tá mudando de academia e caiu na sua academia, ou mudou de cidade e procurou você como personal, e aí você idealizou isso aqui, 12 séries, 12, 16 séries, tá? Por aí, 12 a 16 séries. Eu começo a imaginar isso aqui. Eu começo a imaginar um fragmento desse treino em que ele consiga ser estimulado em vários exercícios, no sentido que eu vou ter um exercício aqui no plano frontal, um exercício aqui no plano sagital, sagital. Essa aqui eu já vou dizer para vocês o que é também no plano sagital, porque tem flexão e extensão de cotovelo, isso. E esse aqui no plano transverso. Então eu estou trabalhando, ó, com a biomecânica de uma forma simples, tá, galera? Aqui, ó, plano frontal. Ok? Plano frontal. Aqui eu vou trabalhar uma remada que vai ser na polia baixa, vai ser no plano sagital. Aqui também vai ser no plano sagital, planos corporais, tá? E aqui no plano transverso. Transversal. Uma vez que o crucifixo ele é feito no plano transverso, porque existe uma abdução de deltoide e existe, né, uma flexão e extensão do deltoide no plano transverso. Então, olha só a minha riqueza biomecânica, eu nem comecei a falar sobre repetições, métodos de treinamento, nada disso. Eu quero estimular o meu aluno nos 3 planos corporais, frontal, sagital, transversal, né? Com 2 aqui sagital. Tá, e aí o que eu posso fazer? Eu posso mudar a execução no sentido de implementos, métodos de treinamento e assim por diante. Então, o raciocínio do treinamento que eu faço na minha cabeça, eu já vou fazendo isso de forma automática, já, tá? Não preciso pegar um papel, uma caneta, eu já faço isso na minha cabeça. Eu já vou fazendo isso na minha cabeça. Então, por exemplo, um puxador frente, uma remada e um crucifixo invertido. Se aqui eu quero um puxador frente, aqui eu quero uma remada, e aí eu vou mudar o tipo de implemento. Se aqui, por exemplo, ó, eu utilizar uma barrinha, não sei se eu vou ser... Eu não sou bom desenhista, tá, pessoal? Mas sabe essa barrinha aqui, ó, que a gente chama de barra H, que é uma barra aberta e neutra? É como se fosse aquela barra aberta clássica do puxador, né, que é o contrário da barra fixa, só que ela é para dentro, é uma pegada neutra, né? Existem vários modelos, de várias marcas, etc, mas eu acho que deu para entender, né? Para quem é da musculação deu para entender. Se eu faço uma puxada à frente, que seja mais aberta, por exemplo, né, como essa aqui que eu estou dizendo para vocês, aqui eu faço uma remada mais fechadinha, como por exemplo, utilizando um triângulo. Eu não tenho costume de prescrever a remada e a puxada com a mesma pegada ou com o mesmo espaçamento. Por exemplo, se é um puxador triângulo, né, que eu posso fazer uma puxada com triângulo, a minha remada vai ser aberta. Ou ela vai ser pronada, ou ela vai ser supinada, ou ela vai ser neutra. Ela vai ser uma remada diferenciada, não vai ser uma remada igual à puxada. Ou seja, se o puxador é com essa barra aqui mais aberta, a minha remada também não vai ser aberta, ela vai ser fechada. Então eu tento trazer diferentes posicionamentos
não só com os planos corporais, mas também com os implementos a serem utilizados. Então eu estou só esquematizando o treino com vocês até esse momento, ok? Aqui eu vou colocar uma remada curvada, ok? Curvada. E essa remada curvada eu quero que seja feita com uma barra e eu quero que seja feita com uma barra, por exemplo, com a pegada afastada com as mãos para baixo, ou pode ser fechadinha com a mão para cima. Mas nesse caso aqui, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer com a pegada supinada, barra com a pegada supinada, ou seja, com as mãos afastadas ao máximo a largura do deltoide, do ombro, e vai fazer a remada curvada, né? Inclinando o tronco pelo menos a 45 graus e fazer um movimento. Então, ok, eu tenho dois planos corporais aqui idênticos, né? Sagital e sagital, mas aqui é polia com triângulo e aqui é barra, é livre e a pegada é supinada. Então eu consegui fazer aqui um estímulo bem diferenciado. E o crucifixo invertido? Bom, o crucifixo invertido, já que aqui foi polia, aqui foi barra, aqui eu vou colocar halteres. Crucifixo invertido com halteres. Pronto, eu consigo também ter aqui um exercício monoarticular no plano transversal. A partir desse momento, então, só a partir desse momento é que eu vou completar com os elementos de carga de treino que se referem à manipulação propriamente dita, como, por exemplo, o volume, que são as séries e repetições, a intensidade, de forma absoluta, que são os pesos a serem movidos, levantados, empurrados ou puxados nos exercícios, e de forma relativa, que é relacionada a um RM e também ao intervalo entre as séries. Outros elementos que eu posso manipular em relação à carga de treino, né? Lembrando que carga de treino é volume, intensidade, complexidade, densidade e frequência, é, por exemplo, a velocidade da ação muscular. Então eu posso fazer tudo isso dentro do meu treinamento. Tá show de bola aqui, né? Então um treino de dorsal completo aí para o indivíduo que está aí na fase intermediária mais para o avançado. Lembrando que o iniciante poderia fazer? Poderia, não vejo nenhum problema. Desde que você trabalhe com 3 séries, né? Crucifixo com halteres aqui, o inverso, né? Com halteres. É um exercício que exige um pouquinho mais de consciência corporal, principalmente se você fizer ele livre, né? No sentido sem banco, sem nada, né? Você simplesmente vai pedir para o aluno inclinar o tronco à frente e fazer o crucifixo inverso. Mas dá para usar um banquinho, né? Um banquinho em 45 graus, o indivíduo encosta o peito e aí consegue fazer o exercício. Beleza. Bom, partindo do pressuposto que eu já tenho o meu volume estabelecido aqui, né? Ó, 3 séries para cada exercício, onde eu vou trabalhar exercícios multiarticulares, polias, barras, monoarticular com halteres. Então eu tenho polia, barra, halter. Multi, mono. Frontal, sagital, transversal. Veja que existe uma riqueza de treinamento aqui de forma prescrita, né? Existe uma riqueza. E eu posso também pensar que essas 12 séries aqui, 12 séries para esse grupamento muscular, vão ser trabalhados em um range, ou seja, numa faixa de repetições em que eu quero que esse indivíduo trabalhe aí, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim bem hipotético, tá, galera? Bem simples de entender. Entre 60% e 85% de um RM. Só porque, para eu saber de fato isso aqui, eu teria que testar, né? Eu teria que testar o aluno quanto ao seu RM. Só que existe a famosa escala de repetições em reserva. Essa escala de repetições em reserva existe uma relação direta com o que é o RM medido. Então eu posso sim, com certeza, fazer uma estimativa de um RM a partir da escala de repetições em reserva. Já fiz lives sobre isso aqui no canal. Galera, alguma dúvida aí no chat? Vai deixando no chat enquanto eu vou completando aqui esse quadro com vocês. Beleza? Vamos lá. O ideal, ó, Dan FPV pergunta, o ideal seria diluir o treinamento de dorsal, o ideal seria dividir o treinamento de dorsal entre remadas e puxadas? Não pela monotonia, mas pela efetividade. Exatamente, não só pela monotonia, mas pela efetividade. É exatamente isso aí. Por quê, Dan? Porque é o seguinte, a gente está estimulando vários planos corporais, né? Com as puxadas, eu estou trabalhando esse aluno aí mais efetivamente no seu plano frontal.
Já nas remadas, eu estou trabalhando esse aluno mais efetivamente no plano sagital. Então, sim, com certeza. Além de já evitar a monotonia, eu vou trazer uma maior efetividade, porque eu vou conseguir permitir a esse aluno um maior acervo de conteúdo aqui no que se refere aos tipos de exercício. E outra coisa importante, que a gente não chegou lá ainda, mas já vou dar uma palhinha. Olha só, uma puxada e uma remada, geralmente, aqui na polia, né? Geralmente a gente consegue trabalhar com mais pesos de forma absoluta. No crucifixo já não. O crucifixo aqui, se você tiver um aluno muito consciente, né, que tem uma consciência corporal muito boa, que vai fazer ali 8, 10 repetições, bem feitinhas, com uma velocidade bem controlada, vai fazer com 8, 10 quilos. No máximo 12. Se a mão for para baixo. Se a mão for para dentro, de forma neutra, é 6, 7 quilogramas. Porque é um exercício muito difícil em termos de peso. É que nem a elevação lateral. Em termos de peso. Então a sobrecarga causada também vai ser menor, porque o peso faz parte da sobrecarga, não é só o peso, também tem as séries, repetições, etc. Mas o peso nesse caso também interfere diretamente, então sim, com certeza. Agora vamos imaginar aqui ó, que esse aluno aqui vai trabalhar em torno de 8 a 15 repetições máximas. Ou seja, esse treino aqui, a partir do momento que eu idealizei ele, eu quero que esse aluno faça em torno de 8 a 15 repetições máximas. Então eu posso trabalhar toda essa faixa aqui, pensando que alguns exercícios eu quero que ele vá um pouco mais de volume, eu quero que alguns exercícios ele vá com um pouco mais de intensidade, eu quero que alguns exercícios ele intensifique, por exemplo, aquela técnica e assim por diante. Vamos pensar o seguinte, ó. Puxador frente, 3 séries, 12 repetições. Remada baixa com um triângulo. Eu quero que ele faça o método pirâmide truncado crescente. A primeira série 12, a segunda série 10, a terceira série 8. Aumentando o peso ao longo das séries, né? Então ele faz uma série com um peso X, descansa, aumenta o peso, faz 10, descansa, aumenta o peso, faz 8. A remada curvada com barra supinada, eu posso pedir para ele trabalhar um volume um pouquinho maior, 3 séries de 15 repetições, aproveitando mais o movimento para causar um pouquinho mais estabilidade da coluna vertebral, né? A questão de manter a lombar bem firme, trabalhar aquela mobilidade de quadril bacana na remada curvada. Para isso, então, eu exijo desse aluno um volume maior, 15 repetições. E aqui no crucifixo invertido eu posso pedir para ele fazer uma série mais intensa, haja vista que esse exercício aqui já é um pouco mais difícil, então a gente pode encurtar um pouco a série, aumentar um pouco o peso. Ou seja, eu consegui no treino todo trabalhar entre 8 e 15 repetições máximas. Posso protocolar um intervalo aqui padrão, né? Por exemplo, de 60 a 90 segundos entre séries e exercícios, posso fazer isso. E, inclusive, eu posso pedir para o meu aluno, naquela série que ele se sentiu mais cansado, esticar o intervalo um pouquinho mais para cá. E aquela série que o indivíduo já está pronto, já está top, está show de bola, então 60 segundos já é bem interessante para ele se recuperar. Né? E aí que eu vou trabalhar ele como ele mesmo, como masculino, porque é o foco da nossa live. Mulheres já foi na semana retrasada, né? Então, como mulheres sempre primeiro, trabalhamos primeiro com mulheres, ok? Beleza, posso padronizar a velocidade da ação muscular? Posso, 3 a 4 segundos para cada movimento completo, para cada ação concêntrica e excêntrica, 3 a 4 segundos. Então eu tenho um modelo aqui de treino bem interessante. Tá, e aí, posso trabalhar com falha? Pode, se for um aluno avançado, eventualmente você pode jogar uma falha aqui, por exemplo, nessa série aqui, você pode pedir para que a última, nesse caso aqui, ó, seja com falha, então você vai escolher sabiamente, com muita estratégia, né, a falha muscular, se for um indivíduo avançado, se for um indivíduo que está realmente num período mais de choque, né, aquele indivíduo que necessita um pouco mais de estímulo no sentido neural, né, porque a falha ela é bastante neural, você pode eventualmente colocar isso aqui. Bom, seria um treinamento, por exemplo, para um indivíduo intermediário, por exemplo? Claro, com certeza. Mas com esse mesmo treinamento, eu poderia utilizar aqui uma proposta para indivíduo avançado, só para a gente partir para uma outra musculatura, tá?
Eu poderia, ao invés de trabalhar 12 séries, eu poderia trabalhar então 16 séries. E aí a diferença é que eu trabalharia aqui, por exemplo, 4 séries para cada exercício, o que daria 16 no total, né? Então aqui eu faria 4, aqui na remada eu faria 4, aqui na curvada também 4 e aqui no crucifixo também 4. Pronto. Só que se pensar no indivíduo avançado, eu posso também fazer o seguinte, ó. Nessas 4 séries de 12, na verdade, poderia ser 3 séries de 12 mais uma série de drop 7. Poderia fazer? Poderia fazer. E não necessariamente essa série de drop 7 tem que ser logo quando acaba a última série. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos pensar aqui que aqui seja o João, tá? O João. Ó, João, vamos fazer 3 séries de puxador aqui, tá? 3 séries de 12. O João acabou as 3 séries de 12, ele vai para a remada, triângulo, vai fazer 4 séries. 12, 10, 8, né? Mas se eu quisesse, eu poderia mudar essa pirâmide aqui, ó. 15, olha que legal. Eu vou botar 14 aqui, na verdade, ó, para ficar tudo par bonitinho, tá? Ó, posso botar aqui 14, 12, aqui eu posso botar 10 e aqui 8. Fechou. Ó, uma pirâmide crescente, ok? Bom, terminou remada, vai para a curvada, 4 de 15, vai para o crucifixo, 4 de 8 a 10. E quando finalizar o treino, na última batida do treino, ele vai voltar, o João volta lá para o puxador e vai fazer uma série de drop 7. Lá na puxada, lá no puxador. Então ele volta, lá no fim do treino ele volta, né, próximo do fim do treino ele volta e vai completar mais uma série de drop 7. Posso fazer isso? Posso fazer isso, sem problema nenhum, ok? Pessoal, alguma dúvida aí no chat? Tranquilo? Pode mandar bala aí, tá? Nas perguntas que eu vou respondendo vocês. Então veja, ó, a mesma configuração de treino, a mesma estrutura de treinamento serviu tanto para o indivíduo intermediário quanto para o indivíduo avançado. Quando que eu uso isso aqui? Quando que eu uso? Eu, Moacir, uso isso aqui. Bom, eu tenho aquele aluno que ele está treinando, por exemplo, 6, 7, 8, 9 meses. Ele está no nível intermediário e eu prescrevi esse treino, mas eu estou com a minha cabeça pensando já no nível avançado. E como eu tenho que otimizar o meu trabalho, né, pessoal? A gente tem que otimizar o nosso próprio trabalho. A gente tem que otimizar o nosso próprio trabalho. Então, o que eu faço? Eu uso isso aqui e prescrevo. Ó, João, você agora é intermediário. Então, vamos fazer isso aqui, tal, 3 séries, né? 3, 3, 3, 3. Quando ele atinge o nível avançado, o que eu faço? Ó, agora você vai fazer 4 séries em cada exercício. Então, vai sair de 3 séries e vai para 4 séries. No puxador, a última vai ser drop 7. Na remada triângulo, eu vou te trazer para uma série mais volumosa no começo do treino para a gente fechar essa aqui com falha obrigatória, ok? A remada curvada, você vai fazer 4 séries de 15, mas as duas últimas eu quero que seja com falha. Então eu faço apenas alguns ajustes, algumas costuras bem pequenininhas para já caracterizar como se fosse um indivíduo avançado. Aqui eu posso pedir para ele fazer 4 séries de 8 a 10 e naquela última série eu peço para ele reduzir 50% do peso e faz mais 10 repetições. Seria um drop parcial. Exemplo, tá? Uma série de 8. 2 séries, 8. 3 séries, fez 10 repetições, com o mesmo peso, tá? Na quarta série, quando chegar nessa quarta série aqui, ele faz 10 repetições. Acabou? Não, peraí, não acabou. Vamos imaginar que o indivíduo está fazendo aqui, ó, com 8 quilogramas cada lado, tá? Um par de halter de 8 quilos. Acabou lá na última série que fez 10 repetições, deixa um parzinho de 4 quilos, 4 quilogramas, que é metade, né, de 8, 50% de redução, metade de 8, você pede para o aluno fazer, faz mais 10. Dá uma gastada aí nesse dorsal, dá uma gastadinha aí nesse posterior de ombro. Pronto, eu já consegui dar uma intensificada no treino
por causa do nível de treinamento desse meu aluno, que é, nesse caso, avançado. Essa é uma forma bem interessante de trabalhar. Eu trabalho com a mesma estrutura de treino, só que eu vou modificando os métodos de treino. É por isso, galera, que eu escrevi esse livro aqui. Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Você não tem esse livro aqui, é uma vergonha. É uma vergonha se você não tem esse livro aqui, onde eu falo sobre métodos de treinamento. Por quê? Porque a estrutura do treino eu posso manter a mesma, que são os meios de treinamento, mas eu posso modificar os métodos. Aqui, por exemplo, na remada triângulo, eu poderia simplesmente inverter a pirâmide. Poderia fazer isso. Poderia fazer uma pirâmide truncada decrescente, onde ele começa com pesos maiores e termina com pesos menores, aumentando a repetição. Beleza? Então, mudando os métodos, você já dá uma outra configuração para uma classificação de nível diferenciado utilizando um volume de treino diferenciado. E ainda vou mais além, tá? Vou mais além. Vamos supor que o seu aluno ele vai chegar numa semana ali que precisa de uma maior intensificação. Beleza, então você pode pegar, além do puxador, você pode voltar para a remada e fazer mais um rest pause. Vamos supor assim, ó, tá? O aluno passou pelo treino, tá? Um aluno avançado, passou pelo treino, voltou lá no puxador para fazer a última de drop e agora aqui a gente vai e faz mais 30 repetições em rest pause. Eu posso fazer isso também para dar uma maior intensificada no treino. Tem aquele aluno que gosta de ir embora com pump, principalmente aluno avançado, então você pode configurar isso de várias formas. Então aqui está um modelo bem bacana para vocês aí de treinamento de dorsal, utilizando 12 a 16 séries, né, por aí que a gente usou, indivíduos intermediários a avançados. Show de bola, né? A gente conseguiu de um quadro branco partir para um quadro totalmente colorido aí e seguindo o pedido de vocês, beleza? Dúvidas? Manda aí, pode mandar aí. Vamos lá. Edivaldo, cara, você é fera, conhecimento absurdo. Obrigado, cara, muito obrigado pelo elogio. Fico feliz em ajudar sempre vocês aí. Tranquilo, Sérgio, top, mestrão, Hulk. Posso fazer o crucifixo inverso no treino de deltoides ao invés de fazer no treino de dorsal? O Dan pergunta. Sim, Dan, você pode fazer, desde que você coloque a pegada, tá? Se você trabalhar com uma pegada, deixa eu ver se eu consigo me mostrar na câmera. Se você trabalhar com a pegada neutra, e principalmente com o cotovelo baixo, tá? Mais ou menos aqui nessa região do peitoral, você vai enfatizar mais a musculatura do dorsal. Tá? Se você trazer isso, quem diz é Evans 2007. Tem um livro bem bacana publicado por Evans, é aquele livro da musculação que tem, eles são pintadinhos, os bonecos, assim, é bem legal esse livro, acho que todo cara da musculação devia ter. Você trabalha com a mão para dentro, com o cotovelo alinhado à linha do peito, né? Trapézio baixo, relaxado, enfoque nos dorsais. Se você trabalha com as mãos para baixo, em pegada pronada, com o cotovelo alinhado à linha do ombro, né? Não ultrapassa, mas alinhado, você traz um enfoque maior para o deltoide posterior. Então, seria interessante você colocar num treinamento de deltoide. Você pode fazer isso? Pode. Se você me perguntar se eu acho viável, eu acho viável, eu faço isso também, porque você direciona também o que é, por exemplo, a consciência corporal do aluno e ensina o aluno também que, dependendo da pegada, você tem um exercício totalmente diferente, ok? Porque fazer, por exemplo, um crucifixo com as mãos para dentro é uma coisa, para baixo é outra coisa, tá? Então, eu acho válido sim, tá? Foi o Dan que perguntou, né? Acho válido sim, tá, Dan? Não sei se é o ou a Dan, tá? Mas acho válido sim, Dan, para você colocar aí como treinamento de deltoide ou dorsal. Mas o importante, na verdade, sabe o que é? É você saber a quantidade de séries que você está trabalhando com o seu aluno em relação ao agrupamento muscular. Porque você pode fazer em full body, né? Você pode fazer o treino full body e fica tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, falar sobre a bioefetividade das pegadas pronada, supinada e neutra nas remadas puxadas. Qual a vantagem de cada uma? Muito bem, Patrícia, eu não vi a tua pergunta antes de eu responder, mas eu acho que eu já respondi um pouco antes mesmo de ver a tua pergunta. Se você trabalha com pegadas neutras, por exemplo, fechadas, você trabalha mais a parte externa do dorsal.
ou das musculaturas das costas. Se você vai ampliando a pegada, você vai trazendo para a parte mais interna. Independentemente se vai ou não vai ter grandes estímulos de diferença em relação às musculaturas, o mais importante é você pensar naquilo que eu escrevi aqui, ó, variabilidade de treino. Tá? É interessante que você varie o treino para que os alunos tenham, né, um maior acervo motor em relação às pegadas, seja neutra, pronada ou supinada, ok? Tem como classificar os métodos de treinamento para iniciantes, intermediário e avançado? Sérgio pergunta. Sim, Sérgio. Nesse livro eu explico, tá? E sim, estou fazendo propaganda dele porque é meu canal, né? E é meu livro, tem que fazer. Lá eu explico. Mas sim, tá, Sérgio? Sim. Por exemplo, Drop Set é um método mais indicado para indivíduos intermediários avançados. SST, mais indicado para indivíduos avançados. Séries múltiplas, pirâmide, sem falha, é considerado métodos que podem ser utilizados para todos os níveis, mas você pode jogar para indivíduos iniciantes. Principalmente quando você quer ensinar o princípio da sobrecarga, tá? Essa pergunta que você fez, Sérgio, é importante. Posso apagar aqui, pessoal? Vocês querem bater um print aí, ó? Você pode bater um print, fique à vontade. Até depois eu vou bater uma fotinho também, para depois publicar no Instagram, porque hoje teve aula. Bom, olha só. Essa pergunta aí do Sérgio é interessante porque a gente abre aí a oportunidade para a gente falar sobre carga de treino, né? Então eu já vou pagar até aqui dorsal porque eu já quero entrar em outro músculo, ok? Porque é o seguinte, ó. Se a gente pensar no princípio da sobrecarga, o iniciante ele tem que entender isso, porque ao passar do tempo ele vai se tornando cada vez mais experiente, mesmo que ele seja ainda iniciante, né? É o seguinte, se você pensar num método pirâmide, onde existe, né? Vamos pensar aqui, ó, 3 séries, né, de 12, 10 e 8. Você pode ensinar aí o princípio da sobrecarga, que sobrecarga não necessariamente é só peso, sobrecarga é peso, repetições, nesse caso aqui, né, que estão vinculados aqui ao quê? A intensidade absoluta do treino e o volume. Existe, né, um princípio chamado princípio da sobrecarga e princípio da interdependência entre volume e intensidade. Então aqui eu posso pedir para o aluno fazer 12 repetições em um determinado exercício com 20 quilos. Aqui, se o volume caiu, o peso pode aumentar, 25 quilos. Aqui, se o peso caiu, o peso pode aumentar, 30 quilogramas. Isso levando em consideração que existe um intervalo entre essas séries. Tá certo? Então, o método pirâmide, se você utilizar esse método longe da falha, você pode ensinar um aluno iniciante o que é o princípio da sobrecarga de treino. Porque nesse caso aqui, onde é que está a sobrecarga de treinamento? Onde é que estão os elementos da carga de treino? Volume, séries aqui primeiro, né? 3, repetições, 12, 10, 8, e o peso do exercício. Peso, a intensidade. Carga de treino é tudo. Qual é a carga total de treino, por exemplo? Aqui, 240 quilogramas. Essa é a carga de treino. Aqui, quanto? 250 quilogramas é a carga de treino. E aqui, 8 vezes 3, 24. 240 quilogramas. E aí a gente pode falar, por exemplo, de um grande problema que existe na musculação. Todo mundo acha que essa série de 8 com 30 quilos vai ser a mais pesada. E aqui não, ó, 240 quilogramas. Ela teve a mesma carga de treino do que essa aqui, 12 de 20. Inclusive, a mais pesada, entre aspas, né, que teve maior carga de treino, que teve maior volume total de treino, foi a intermediária, que ó, 10 vezes 25 vai dar 250. A série intermediária que foi a mais pesada. Então, aqui, se eu quisesse realmente ter uma sobrecarga maior, eu teria que deixar esse aluno fazer 9 repetições, que daí sim, né? Se fosse 9 aqui, ó, eu teria 270. Aí, beleza. E se eu quisesse partir de 30, talvez para um 35, aí eu teria, por exemplo, 8 vezes 35, vai dar, é a mesma coisa que 4 vezes 70, dá 280. Então, se fosse 8 de 35, aqui eu teria 280. Eu acho que é isso, né? Porque 4 vezes 70 é 28. É isso aqui, 280. Ou seja, cuidado com esse negócio de arruma a carga. Cuidado que
Vamos falar, a carga está pesada, a carga está baixa. Carga pesada, para mim, a única coisa que existe em carga pesada foi a série da Globo, carga pesada. Porque essa carga pode ser alta devido ao ajuste do peso ou da repetição. Ou seja, e das séries também, né? Pode acontecer isso. Ou seja, o Sérgio que perguntou, né? Ou seja, o método pirâmide, ele pode ser um bom método para iniciante para ensiná-lo o princípio da sobrecarga que vai vir no futuro, outros métodos de intensificação, como rest pause, drop set, agora tem o drop set múltiplo, tá, pessoal? Não é strip set. Strip set não está escrito no artigo científico, né? Eu sei que vocês acompanham outro profissional aí da área que fez uma postagem recentemente no Instagram de strip set. Strip set não está escrito no artigo. O que está escrito no artigo é multiple drop sets, tá? Está escrito assim, ó, multiple drop set. É isso que está escrito. É um drop set múltiplo, que é uma extensão do drop set básico. Então, leia o artigo científico antes de ir atrás de profissionais que vocês julgam que sejam importantes, tá certo? Fica a reflexão para vocês. Vamos lá? Vamos lá, então. Perguntas? Pode perguntar aí. Hulk, mestre, eu faço assim na sala de musculação devido aos poucos maquinários, apenas modificando. É, isso aí. Show de bola. Show de bola, porque aqui é bem lembrado, né, Hulk? Porque aqui a gente parte do pressuposto que a gente tem polias, né? Que a gente tem máquinas sofisticadas, mas e se não tem? E se não tem? Se não tem, você vai menosprezar, tanto que em nenhum momento eu tinha falado sobre as polias, né? Mas você pode fazer um baita treino de dorsal utilizando aí os princípios biomecânicos sem necessitar de grandes equipamentos. Perfeito, excelente colocação, o Hulk. Show de bola. Vamos mais aí, perguntas aí para eu entrar num peitoral aí pra gente fechar legal essa live aí, já que foi o segundo pedido de vocês, né? Foi peitoral. Sérgio pergunta, após entender os processos de carga de treino, aí ficará fácil classificar os períodos, certo? É, exatamente, Sérgio. E eu já fiz live sobre isso também, tá? Já fiz live sobre treinamento de choque, já fiz também. Grande professor Richard, lá direto do Equador, grande professor, grande amigo, grande parceiro, qual já tive o prazer de participar de eventos internacionais aí com o professor Richard. Abraços desde Brasil. Ah, saco espanhol, né? Seja bem-vindo aí, professor Richard, que está lá em Quito, no Equador, fazendo um trabalho magnífico lá. Sugiro vocês seguirem também o professor Richard. Valeu pela explicação. Tamo junto. Vamos para peito então, galera? Que tal? Vamos fechar essa live aí com o peitoral? Pode ser? Peitoralis, pectoralis, major pectoralis. Aí, ó, peitoral maior. Vamos falar então sobre peitoral. Tem alguma dúvida aí de peitoral antes de eu começar aqui a rabiscar esse quadro que já tá todo sujo? Eu tô todo sujo já, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa de peitoral antes? Querem perguntar? Antes disso, tá, pessoal? Antes de a gente entrar aqui, vocês vão comentando, vão perguntando. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Por favor, porque isso ajuda bastante a crescer aqui a comunidade. Outra coisa importante, na descrição desse vídeo tem o canal do Telegram para vocês entrarem lá, tá? E tem também o canal da Escola do Treinamento Físico. E eu prometi para vocês, eu não esqueci, tá? Não esqueci que quando nós batemos 1000 inscritos lá, eu vou sortear esse livro aqui, ó, que é o meu livro de antropometria e composição corporal. Eu vou sortear e eu vou fazer um sorteio somente com aqueles que participaram bastante aí das lives, porque eu sei por causa dos formulários, né, de certificado. Eu vou fazer um sorteio entre aqueles que estão mais presentes aqui na live, como por exemplo ali, né, Patrícia, como por exemplo o Hulk, que estão sempre com a gente aí. Esses aí vão estar no sorteio de certeza. Mas, se você quer participar aí, começar a fazer parte desse projeto, Escola do Treinamento Físico, tá, galera? Escola do Treinamento Físico, entre nesse canal. Em breve eu vou lançar outro curso gratuito lá para vocês, tá? Não tem pegadinha nenhuma, é tudo gratuito, 0800, vocês não pagam nada. Eu mando o certificado. A Priscila estava aí também, não sei se ela está aí ainda, né? A Priscila, que está lá no Uruguai hoje, né? Ela também participa bastante aí dos cursos e das lives. Entra lá, tá? Entra lá, porque eu consigo certificar vocês gratuitamente, não tem pegadinha nenhuma, é só fazer os cursos lá e tá tudo certo, tá? Beleza?
Sim, Priscila, acabei de falar de você, tá vendo? Não sou injusto não, tá? Não sou injusto não. A Priscila também tá sempre lá com a gente, enfim, né? Se eu esqueci de algum nome de vocês aí que estão na live aí, que vocês estão sempre comigo, batendo 1000 inscritos, vocês podem ter certeza que eu vou mandar lá uma publicação no Instagram sobre esse sorteio desse livro para vocês. Entre nesse canal, tá na descrição desse vídeo, tá? Que em breve eu vou lançar um curso gratuito sobre periodização, tá? Dei uma palhinha para vocês aí, mas esperem que vai ser bem legal, tá? Sobre periodização. E isso ajuda bastante a vocês crescerem, tá certo? Beleza? Bom, galera, vamos lá. Peitoral, então. Tem alguma pergunta aí, antes de eu começar? A maioria dos homens reclamam da estética da região distal do peito. Existe uma prescrição mais adequada para isso? Olha, Patrícia, na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, é a variabilidade do treino. É você estimular vários segmentos corporais, no sentido de, por exemplo, planos corporais, no sentido de implementos, e principalmente você identificar qual que é a maior... Desculpa, pessoal, não é droga não, tá? Pode deixar, não é droga não. É alergia à tinta, tá? Não é droga não, infelizmente. E você identificar, Patrícia, qual que é a maior dificuldade do aluno, que provavelmente ele não está conseguindo desenvolver por causa daquela dificuldade. Tem alunos que têm dificuldade extrema em fazer o crucifixo e manter o crucifixo, por exemplo, com uma leve flexão do cotovelo. Sabe aquele aluno que faz crucifixo assim, ó? Ele faz assim o crucifixo, ó. Ele não faz com uma leve flexão do cotovelo, ele não tem uma estabilidade de escápula, provavelmente ele não está conseguindo progredir no desenvolvimento estético, como você comentou, por causa dessa dificuldade. Se você arrumar mecanicamente o que são os movimentos desse aluno, muito provavelmente ele vai ser um indivíduo totalmente diferente, tá? E aí tem as técnicas para você melhorar isso, como por exemplo pico de contração, é legal. Pico de contração é muito legal para arrumar técnica, tá? Vamos lá. Que mais? Ah, vocês estão conversando aí, é? Ó, supino reto, qual é o ideal durante a execução com as costas no banco ou arqueada como alguns fazem? Sérgio pergunta. Eu fiz uma live que está no meu canal, tá, Sérgio? Sobre tudo sobre o exercício supino. É esse o título. Tudo sobre o exercício supino. Eu fiz uma live com esse tema. Vale a pena você ir lá dar uma olhada que eu discuto exatamente sobre isso. Costas no banco, costas arqueada. Para mim tem que ser no banco, tá? No banco. Ó, o Richard está perguntando aqui, ó, o professor Richard lá do Equador, ó. Para trabalho com diabéticos, o trabalho de força é muito importante. Qual a metodologia que o senhor recomenda para trabalhar força? Pode ser peitoral com diabéticos. Obrigado, professor. Bom, professor Richard, eu sugiro para trabalho com diabéticos num geral, tá? O diabético, qual que é o problema dele? É manter o controle glicêmico em relação ao que é a resposta ao exercício intraséries. Ou seja, o intervalo entre as séries. Então, você vai trabalhar com esse indivíduo entre 8 e 12 repetições, sendo que esse indivíduo ele vai fazer 8 a 12 repetições, só que essas 8, 12 repetições vai ser com 2 a 3 repetições em reserva. Ou seja, se você pediu para o aluno executar 8 repetições com um determinado peso, ele deveria ter feito 10, na verdade, tá? Então, ele para em 8 e ele diz para você, eu poderia ir até 10, eu poderia fazer mais 2, poderia fazer mais 3. Essa é a estratégia mais interessante para indivíduos diabéticos. Intervalos entre as séries, pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Por quê? Por causa de um ciclo que nós chamamos de ciclo alanina-glicose. Nem deveria estar conversando sobre isso aqui nessa live, tá, professor? Mas como eu respeito demais você, eu vou te dar essa palhinha aqui. Ciclo alanina-glicose, ou seja, quando existe uma contração muscular sucessiva, né, existe a produção de amônia. Essa amônia ela é tóxica e, claro, ela não é utilizada pelo músculo esquelético. Então, existe aí a necessidade de uma transaminação em virtude de uma enzima chamada alanina-aminotransferase. Ela vai pegar um grupamento amina de um aminoácido, colar no piruvato, que é um metabólico,
da glicose e vai formar alanina. A alanina vai para o fígado vai pegar essa alanina e transformar em glicose e devolver para o músculo esquelético. Só que isso precisa de tempo. Então, intervalos curtos para indivíduos diabéticos não é tão interessante. Você precisa dar um intervalo um pouquinho maior para esse indivíduo diabético para que ele consiga melhorar o sistema dele, principalmente a ressíntese de glicose via hepática, num período maior de recuperação, 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas você pode trabalhar sim com pesos já ali em torno de 75%, 80% de uma repetição máxima, ok? Pullover é dorsal ou peito? Essa pergunta é bem importante. Eu tenho uma live para fazer sobre esse tema, tá, Hulk? Pullover, né? É dorsal ou peito? Para mim é peito. Peito. Pull down, dorsal. Pullover, peito. Mas depende em qual ângulo você faz, tá? Beleza. Bom, galera, vamos lá. Peitoral, né? Ixi, rapaz, tô empolgado aqui. Vocês também estão empolgados, né? Vamos lá. Peitoral. Vamos fazer aqui na cor vermelha agora, tá? 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos usar a mesma estratégia do treino de dorsal, para ficar padrão, né? Para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4. Padrão, bonitinho, para que a gente consiga aí pensar em planos corporais, exercícios, métodos de treino. Bom, podemos começar com o supino reto, barra. Posso pensar, por exemplo, em algo inclinado, né? Trazendo aí para um plano. Podemos pensar num supino inclinado com o Walter, né? Com os halteres. Bom, podemos pensar aqui num pec deck, ou um voador, ou fly. Pec deck depende do lugar que vocês estão aí, né? Se é pec deck, fly, voador, enfim. Pode ser um crossover também, crossover reto, tá? E aqui, pullover. Vamos polemizar aqui. Pullover. Pronto. O que eu quero com isso então, pessoal? Supinos, planos, transversal. Então aqui eu tenho plano transverso, aqui eu tenho plano transverso. Aqui no pec deck eu tenho plano transverso também. E no pullover eu tenho plano sagital. Daí você vai perguntar o seguinte, tá, mas Moacir, pô, tudo plano transverso aí? Mas tranquilo, tá, pessoal? Aqui eu tenho reto com barra, aqui eu tenho inclinado com o Walter e aqui eu tenho máquina. Então tá tudo certo. Poderia colocar um crossover inclinado? Sim, porque daí o crossover inclinado seria num plano frontal. Poderia mudar esse aqui por um crossover, sem problema nenhum. E o pullover no plano sagital. Tá, uma coisa que é importante a gente discutir. Tem que ser feito dessa forma? Claro que não, né, pessoal? Aqui é uma forma que eu criei com a minha prática, com anos, décadas já de estudo, criei uma forma que seja prática para mim, Moacir, prescrever o treino e que eu estou compartilhando com vocês. Mas jamais vou dizer que isso aqui é a melhor forma de fazer, longe de mim. Eu tenho os pés no chão de que essa é uma técnica que eu desenvolvi para eu conseguir trabalhar de acordo com a literatura científica, mas claro que pode ser que existam e tem que ser humilde o suficiente para dizer que isso aqui talvez para você não funcione. Pode ser que você trabalhe de uma outra forma e está tudo bem. Eu quero criar com vocês aqui um raciocínio, uma discussão para a gente progredir como profissionais. Essa é a ideia, certo? Antes, só para a gente deixar claro isso, tá bom? Perguntas aí? Vai perguntando que eu vou lendo vocês aqui e tá tudo certo. Vamos lá. Um treino de peitoral sem crucifixo voador é um treino incompleto? Não, Dan, jamais. Tá? E já vou te responder essa pergunta. Vou deixar ela aqui no meu cerebelo aqui para não esquecer, tá? Tua pergunta é bem boa, bem boa. Quem é o Walter? Ô, Patrícia, não tem o Walter? Tem o Walter, não tem, Patrícia? Então, Walter. Se o H tiver som de V, é Walter, entendeu? Walter. Supino inclinado com Walter. É uma forma de a gente criar um sentimento de aproximação com o aluno, tá? Eu faço muita brincadeira assim, tá? Suspiro reto, supino inclinado com Walter, para os alunos ficarem mais
mais à vontade, assim, né? Para não ficar aquela coisa assim tão técnica. Beleza, vamos pensar nesse indivíduo aqui, ó. 12 séries por grupamento muscular. Beleza? 3 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries. Eu quero não esquecer a pergunta do Dan ali, tá? Por isso que eu tô aqui, tô tentando já criar a memória aqui para não perder a pergunta dele ou dela. Ó, 3 séries, 3 séries, 3 séries. Tudo bem? Vamos pensar então que esse aluno aqui, ele vai trabalhar num range de 8 a 20. Não, vou fazer diferente, tá? Vou fazer diferente do que eu fiz com o dorsal. Um pouquinho diferente, 6 a 20. 6 a 20 como Schoenfeld, né, aquele grande pesquisador americano, coloca ali no que é, por exemplo, trabalhar com falha ou sem falha, acima de 15 repetições já seria interessante trabalhar com falha, abaixo disso, tanto faz se é com falha ou sem falha. Então vamos pegar aqui 6 a 20, tá? Vamos fazer essa distribuição desse volume em número de repetições para um treinamento de peitoral aqui. Vamos ver a riqueza que é em relação a volume, repetições, séries, pesos e etc. Bom, aqui eu poderia fazer um método bem interessante, que é a pirâmide truncada, que eu acho sensacional, e isso acaba trazendo aí até uma diferença do que é essa sobrecarga, que é você fazer isso aqui, ó, 20, 15, 10. Uma série de 20, uma série de 15, uma série de 10. Só que é importante que essa série de 20 seja já mais estimulada próximo da falha ou até mesmo na falha. Poxa, mas a falha logo na primeira série do primeiro exercício? Não tem problema. Não tem problema, mas você pode jogar para o fim. Você pode inverter a ordem aqui, colocar o pullover primeiro. Não tem problema, porque a ordem também interfere em como o aluno vai sentir a carga de treino total, tá? Sem problema. O suspiro inclinado com Walter, eu posso pensar, por exemplo, aqui numa pirâmide truncada decrescente. Olha que interessante. Posso fazer isso aqui, ó. 8, 10, 12, uma série de 8, uma série de 10, uma série de 12, aumentando as repetições e diminuindo o peso. O pec deck, eu posso fazer aqui 3 séries de 15 repetições. O pullover, eu posso fazer algo parecido com isso aqui, só que o contrário, ó. Eu posso fazer uma série de 6, uma série de 10, uma série de 14 a 15 repetições. Olha só. Pronto. Eu tenho aqui o treinamento de peitoral. Estimulei aqui transverso, transverso, transverso. Mas olha só, aqui eu tenho um suspiro reto, barra. Então eu tenho o plano horizontal, né? Ou seja, o indivíduo está no horizonte, paralelo ao solo, com uma barra. Exercício multiarticular. Aqui também, multiarticular. É um suspiro? É, mas é inclinado e é com Walter, né? Inclinado com halter. Então eu trabalho essa inclinação. Qual é a inclinação mais indicada? Tá lá na live tudo sobre supino. Tá na live que eu fiz faz uns 2 meses atrás. Até quanto? Quem estava na live vai lembrar. Até quanto? 30 graus de inclinação. Maior estimulação do peitoral maior, menor estimulação do deltoide. Então para de fazer supino inclinado aqui, ó, aqui, ó. Aqui com asa de frango aqui, né? Ó, aqui. Eu estou vendo direto isso aqui, ó. Supino aqui, ó. Isso aqui não é supino, tá, pessoal? Vocês já viram aquela pessoa fazendo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Eu não sou bom desenhista, mas vou tentar desenhar. Tá? O banco tá aqui e o banco tá aqui, ó. E aqui tá o chão, tá? Aqui tá a pessoa. Ok? O banco tá aqui. Aqui tá mais ou menos 45 graus. Aqui está mais ou menos 50, 60 graus. Pessoal, supino, aqui, ó, 30 graus. Mais ou menos, tá? Imaginando que a pessoa está aqui, ó. 30 graus. 30 graus. 30. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo, eu estou vendo direto isso, tá? Estou vendo direto. As pessoas estão fazendo um supino como se quase fosse um desenvolvimento, praticamente aqui, e ainda estão fazendo assim. Não. Cotovelo é baixo na linha do peitoral,
as escápulas elas ficam contraídas, né? Ficam estabilizadas, e o deltoide e o trapézio relaxado. Se você fizer isso aqui com o cotovelo lá em cima e colocando peso pra caramba, em música e câmera lenta, tu vai arrebentar o teu ombro. Em algum momento tu vai arrebentar. Então pede para esse possuidinho baixar esse cotovelo e fazer o cotovelo na linha mesoesternal, tá? Ou seja, no meio do externo, é aqui, por isso que serve esse osso aqui, para servir como referência para o teu cotovelo, para a base inferior do cotovelo. Não vai fazer supino aqui, pelo amor de Deus, com a barra aqui e o cotovelo aqui em cima, é aqui embaixo. Se aqui o trapézio fica, inclusive o trapézio fica contraído aqui, pessoal. E os caras botam o banco inclinado assim, como quase se fosse um desenvolvimento, e acham que estão agitando. Toma pra caramba e fazem câmera lenta, tudo, escambau, tudo. Baixa esse banco para 30 graus. Lá na live exercício completo lá que eu fiz sobre o supino, eu mostro toda a literatura científica, tanto os clássicos quanto recentes, até 30 graus. A partir disso, ali, 45 para cima, já começa uma ativação maior de deltoide e esse cotovelo tem que estar baixo. Tudo bem? Só um parênteses. Isso serve para suspiro reto, serve para suspiro inclinado, com o Walter, e o pec deck também, tá? O pec deck a gente trabalha com o pec deck mais para baixo um pouco o cotovelo em relação ao que é a linha do deltoide, tá certo? Bom, vamos colocando aí as perguntas no chat que a gente vai discutindo. Beleza, olha só. Esse mesmo treinamento aqui, que está com 3 exercícios transversal, né? Supino reto com barra, mas aqui já está inclinado com o halter e aqui eu tenho um exercício na máquina. Já tem uma máquina, né? Com bateria de peso, polia. Então, por mais que sejam exercícios no plano transverso, mas eu tenho aí estímulos totalmente diferenciados com angulações e implementos, ó, barra, halter e máquina. E o pullover, que é um exercício no plano sagital. É diferente um pouco, né? Porque ele trabalha com flexão e extensão de ombro, então ele está no plano sagital. Poderia usar outros exercícios, como por exemplo o apoio, né? O apoiozinho, sim, porque o apoio já é cadeia cinética fechada. O supino, né, os supinos, eles são cadeia cinética aberta, para alguns autores, cadeia cinética mista, mas fato é que é diferente de cadeia cinética fechada, como é o caso do apoio, né, porque o apoio você está com a parte distal fixa, o que move a parte proximal. Não, perdão, parte proximal está fixa, parte distal que está imóvel. Ou seja, você pode também trabalhar com as cadeias cinéticas, sem problema nenhum. Fato é que existe aqui, pessoal, uma variabilidade de treinamento. O VAR, olha o VAR. Olha o VAR, né? Uma variabilidade do treinamento, beleza? Esse mesmo treino, eu poderia fazer ele para indivíduos avançados? Claro, poderia fazer para indivíduos avançados. A diferença é que aqui eu poderia trabalhar, por exemplo, né, seguindo a mesma linha de raciocínio dos dorsais, 16 séries. E eu faria aquele incremento de uma série para cada exercício, ou focaria em algum exercício e assim por diante. Beleza? Antes de chegar nessa parte, quero saber se vocês têm alguma dúvida aí. Show de bola, maravilha. Mestre, quanto mais alto, mais ombros, né? Exatamente. Não é nem essa questão de quanto mais alto, mais ombros, tá, Hulk? É a questão mesmo do estresse da articulação do ombro, tá? Perigoso. Supino neutro trabalha apenas tríceps? Não, Patrícia. Depende como você está pensando. Você está pensando no supino neutro, no supinado? No supino fechado? Se for o supinado ou supino fechado, sim, tá? Mas existe o supino neutro aqui, tá? O supino neutro, o supino ele pode ser feito com a mão para baixo, ele pode ser feito com a mão neutra, tá? O supino. O supino. O supinado não. O supinado é tríceps, tá? E a tua pergunta ela é importante porque é o seguinte, tá, Patrícia? Eu não esqueci da pergunta do Dan, tá? Sobre treino completo lá, daqui a pouco eu volto. Porque é o seguinte, o supino, o exercício supino, ele não tem vínculo, não tem relação com a pegada. Isso aí é a nomenclatura básica da graduação, tá? Vamos lá. Por que o exercício se chama supino, mas se a pegada é pronada? Já se perguntaram sobre isso? Enquanto vocês tentam responder isso, eu já devo ter respondido em alguma live, não é possível. Não é possível que eu não tenha respondido isso em alguma live. Por que o supino ele é feito com a mão
para baixo, com a mão pronada, ao invés de supinada. Alguém quer tentar explicar? Alguém que ouviu falar sobre isso em algum momento? Alguém que falou no meu na graduação? Ora, por que o supino é com a mão pronada? Aí a Patrícia perguntou, né? O supino neutro. Não é estranho supino neutro? Bom, se é supino neutro, não é supino, porque é neutro. Não existe supino neutro. Mas é que tem um pulo do gato. Tem um pulo do gato aí. Supino significa deitado sobre o próprio dorso. Isso significa supino. Supino, nesse caso, não está vinculado com o exercício de peitoral. Está vinculado que você está deitado sobre o seu próprio dorso. Supino. Não tem o decúbito dorsal? O decúbito dorsal você está deitado sobre o seu próprio dorso. De barriguinha para cima. Bundinha para baixo, barriguinha para cima. Decúbito ventral, você vai colocar o ventre, né? O ventre. Lembrando do ventre da mulher, você vai colocar o ventre para baixo, bundinha para cima, ventre para baixo, decúbito ventral. Decúbito dorsal, está deitado sobre o seu próprio dorso. Ou seja, quando você fala pegada supinada, como essa aqui, por exemplo, né, mão para cima, a mão está deitada sobre o próprio dorso dela. Porque aqui é a palma da mão e aqui é o dorso da mão, aqui é as costas da mão. Então, uma vez que eu estou com a mão assim, a minha mão está deitada sobre ela própria. Ou seja, ela está em supinação. E aqui é pronação. Então, o supino nesse caso aqui não tem a ver com a mão, tem a ver com o dorso. Você está deitado sobre o próprio dorso fazendo um movimento de peito. Por isso que existe o supino neutro. Por que existe o supino neutro? Porque o supino, nesse caso, é o dorso e não a mão. Então, se você pensar, por exemplo, que aqui é um exercício de supino, porque eu estou deitado sobre meu próprio dorso, só que com a mão neutra. Agora, a gente tem o exercício supinado, onde as mãos se aproximam na largura do ombro, onde eu vou enfatizar mais o tríceps. Também pode ser chamado de tríceps supinado, pode ser chamado de supino fechado ou simplesmente supinado. Nesse caso, eu vou trazer um enfoque maior para o tríceps, mas é claro que existe também uma ativação do peitoral maior. Respondido? Pegada supinada no supino vale a pena. Aí tem sempre aí, né, um cara, né, para falar. Pegada supinada do supino vale a pena? Depende, cara, porque daí você vai ter rotação do rádio sobre a una, eu já acho muito desconfortável, tá? Eu acho que até fica inviável do ponto de vista mecânico de você fazer isso. O neutro até vai, mas manda o básico aí da pegada pronada no supino que tá tudo certo, ok? Bom, galera, e pra gente finalizar aqui então a nossa live, né? Lembrando, ó, deixa o like aí, inscrição, faz aquele esquema, show de bola, né? Entra na comunidade do Telegram que tá aqui embaixo também. Entra no canal da escola, em breve vou lançar mais cursos para vocês, já são mais de 5, 6 cursos lá que tem gratuitos para vocês. Aqui eu faria o seguinte, ó, eu acrescentaria, tá? Uma quarta série, esse supino reto botaria uma série de 8. Aqui poderia pensar numa outra série de 20 repetições. No pec deck poderia colocar a última como falha ou poderia botar uma série de drop set e no pullover também poderia colocar aqui uma série de 20. Então, conforme o indivíduo vai avançando, eu posso também melhorar isso aqui em termos de métodos de intensificação, usar pirâmides, drop sets, rest pause, kamikaze, posso usar o pico de contração, SST e assim por diante. Aí o Dan fez uma pergunta muito importante, né? Ele fez uma pergunta, não me esqueci da pergunta dele, sobre esse treino, né, de peitoral sem exercícios de crucifixo voador seria um treino incompleto. Não seria um treino incompleto. O que vai ser relacionado ao que é completo ou incompleto, essa musculatura foi acionada em uma forma, ou pelo menos em uma determinada situação em que esse músculo ele vai promover um estímulo hipertrófico ou ganho de força ou qualquer outra capacidade motora, tá certo? Para te explicar bem isso, eu vou te citar um artigo científico publicado já há um bom tempo, acho que já deve ter uns 10 anos já, porque isso eu uso na minha aula desde 2015, deve ter uns 10, 12 anos, tá? Em que os autores fizeram o seguinte,
eles compararam, eu vou tentar botar aqui no cantinho aqui, tá, Dan? Dan e turma, né? Porque essa pergunta vale para todo mundo aí também, tá? Vou tentar botar aqui no cantinho. Eles compararam 20 séries de pullover, peitoral, tá? Versus 4 exercícios, incluindo o pullover, né? Só que com 5 séries cada um. Ou seja, um grupo de participantes, que eram homens, tá? Homens, fazia 20 séries de pullover no treino. 20 séries. 1, 2, 20 séries de pullover. Um outro grupo fez 4 exercícios distintos. Dentre esses 4 exercícios, o pullover estava incluído, tá? Então era pullover, supino, eu acho que era o apoio, não lembro qual que era, tá? Mas era 4 exercícios diferentes. Pullover mais 3. E aí os autores investigaram se houve aumento da massa muscular por ressonância magnética, aumento da força, etc. O que os autores concluíram, que depois do período de estudo, foi igual. Tanto faz fazer 20 séries de pullover ou tanto faz fazer 4 exercícios diferentes com 5 séries cada um. Aí, se você lê o artigo científico e se você é apenas um reprodutor da ciência, você vai lá e faz o seguinte, ó, hoje teu treino é de peito. Pô, show de bola, treino de peito, legal, teu aluno tá empolgado, né? Legal, o que eu vou fazer? Ah, você vai fazer 20 séries de pullover. Teu aluno não volta amanhã. Ele não volta. Tá, mas cadê o supino? Cadê o voador? Cadê o crucifixo? Cadê o pec deck? Cadê o fly? Cadê não sei o quê? Cadê isso? Não, a literatura diz que fazer 20 séries de pullover é uma coisa que fazer 4 exercícios de 5 séries, então tá tudo certo. Cientificamente, sim. Mas se tu colocar isso aqui na prática, tu tá ferrado, meu amigo. É um treino completo? De certa forma é um treino completo. Porque o peitoral está sendo estimulado. Mas e a sobrecarga articular que está acontecendo aqui? E a monotonia? Putz, cara, eu não conheço alguém que faça 20 séries de pullover. Desculpe, só em nível científico mesmo. Treino é princípio da variabilidade. Então, a questão, Dan, não é se o treino vai ser completo ou não vai ser incompleto, ou vai ser isso, vai ser aquilo. É se o seu aluno se sente estimulado a treinar. Isso vai fazer total diferença para ele voltar. Isso vai fazer total diferença para seguir uma dieta, para fazer uma reeducação alimentar, para fazer uma postagenzinha no Instagram se sentindo motivado, se aquilo vale para aquela pessoa, tudo bem, segue o jogo. Vai valer a pena para você não perder esse cliente, esse paciente, esse aluno, esse atleta, enfim. Então, não é se é igual ou não é igual. É o que é, por exemplo, em termos de aderência do cliente. Não dá para ter aderência se você fizer 20 séries de pullover. Desculpa, cara. Eu não consegui fazer nenhum aluno treinar comigo com 20 séries de pullover. O treino de peito, inclusive, eu tento fazer o peito, o dorsal, perna, o mais diverso possível. O mais variado possível. Por quê? Para que fique bonitinho o treino? Não, para que ele tenha consciência corporal, para que ele tenha eficiência, para que ele tenha motivação, que aquela hora que ele me pagou passe o mais rápido e mais prazeroso possível a ponto de ele voltar, pagar mais dinheirinho para mim, cair na minha conta, livre de imposto, papapá, livre de imposto não que tem que ligar imposto, né? Senão a gente só nega. Ou seja, eu quero que esse aluno se sinta bem e não que simplesmente cumpra a ciência. Ora, se não são iguais, aliás, se são iguais, então vou usar esse, né? Se são iguais, então vou usar esse, que esse aqui é bem mais variado. Então, esse completo, tá, Dan? É uma coisa bem questionável. Para mim, o treino completo, na verdade, é aquele treino que o aluno se realmente se sentiu bem, se sentiu estimulado, valeu a pena. Isso é independentemente da intensidade ou da percepção de esforço. É o que a gente chama de escala de sentimento. Já falei isso várias vezes aqui, já fiz live sobre isso. Uma escala que vai de -5 a +5, que você pode perguntar depois do treinamento, inclusive para saber como que você tem que intervir com o seu aluno, como que ele se sentiu e também para você saber se ele está mentindo ou não para você. Fica a dica. Beleza? Galera, que mais de perguntas aí para a gente ir finalizando a nossa live de hoje aí. Não esqueci, viu, Dan? Não esqueci da tua pergunta, tá? Super amei a Patrícia, super amei. Super amei. Muito aprendizado, show de bola. Fico muito feliz aí, galera. Beleza, galera, valeu. Ó, pessoal, o feedback do aluno faz toda a diferença. Sim, o feedback do aluno faz toda a diferença. Bate um print aí dessa tela aí,
E aí vocês colocam no Instagram e me marca, tá, pessoal? Que daí eu reposto lá no meu Insta também. Faz essa gentileza aí, ó, printa esse quadro, coloca lá, live de hoje, né? Sábado tô como, enquanto uns estão na praia, eu tô estudando. Faz o que vocês quiserem aí, printa esse quadro e eu fico muito feliz de ter vocês aqui novamente. Galera, ó, nesses minutinhos finais, deixa aqui nos comentários temas. Pode deixar aqui, tá? Pode deixar aqui, porque esse tema aqui foi vocês que disseram para mim. E eu refleti, organizei e trouxe para vocês aqui, ó, treino de braço para homens. Trouxe peito, trouxe dorsal, a gente pode discutir outras coisas depois mais para frente. Deixa temas aqui para mim, enquanto eu vou me despedindo de vocês, para eu organizar e já vou deixar a live marcado para vocês, que pula esse sábado no próximo, tá? Esse sábado agora eu tenho pós, eu vou viajar para dar aula na pós. Esse sábado agora é dia 29, né? 29, é no primeiro ali, no primeiro sábado de agosto, acho que é dia 5 de agosto. 5 de agosto tem live, primeiro sábado de agosto tem live. E aí a gente já vai mandar bala. Então pode deixar aqui embaixo temas que eu vou refletir sobre esses temas e se for top de linha, eu já trago para vocês aqui. Só não sai sem deixar like, sem se inscrever. Quem quer os meus livros, tá, pessoal? Ó, Antropometria e Composição Corporal, Teoria e Prática da Musculação. E esse livro aqui, se tu quer aprender a avaliar, se quiser, entre em contato comigo até amanhã, domingo, 23h59, que eu vou te dar 50% de desconto. Combinado? 50% de desconto. Praticamente tu vai pegar um livro e levar 2, se tu quiser. Manda para mim mensagem, já manda já, tá? Não perde tempo, manda já. Os livros estão na casa de R$ 99, R$ 109 reais. Eu consigo te mandar 2, 3 pelo valor de 2. Olha só. Então, aproveita, tá? Aproveita, manda já, que eu já vou no correio na segunda-feira, eu mesmo mando para você que está aqui comigo aqui. Aproveita. Beleza? Vamos lá. Vou deixar para vocês aqui um espacinho agora para mais 2 perguntinhas finais. 2, 3 perguntinhas finais. Tenho mais 9 minutos para vocês e vão colocando os temas, tá? Bota os temas aqui para mim que vocês querem para live. Beleza? Beleza, valeu. Valeu, Dan. Tamo junto, tamo junto. Deltoide. É possível excluir. Deltoide. É possível excluir flexões de ombro se o treino tiver abduções e desenvolvimentos? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, deltoide. É possível excluir flexões, tirar a flexão do deltoide de flexão de ombro se o treino tiver abduções e desenvolvimentos? Não. Se eu entendi a pergunta, não. Flexão, tipo elevação frontal, é uma flexão de deltoide no plano sagital. Não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, Patrícia. Deltoide é possível excluir flexões de ombro se o treino tiver abduções e desenvolvimentos? É que desenvolvimento é uma flexão de ombro também, tá? Só que no plano frontal. Elevação frontal é uma flexão de ombro no plano sagital. Abduções, por exemplo, que acontecem no plano frontal, deltoide medial. Mas dá para excluir? Não dá para excluir não, na verdade, porque a flexão do deltoide vai acontecer em qualquer segmento. Já vou perder, tem um... Que pena, Hulk. Fortalecimento de core e treinos em descanso ativo. Também, bom tema aí. Bom tema. Core a gente já fez coisa também, Patrícia. Bom tema também. Quer botar mais temas aí? Vamos lá, Patrícia. Ó, o desenvolvimento já trabalha deltoide anterior, sim. Seria necessário somar flexão de ombro, mas o desenvolvimento é uma flexão de ombro. Aqui, ó. Ombro fletido. Extensão, flexão de ombro. Só que essa flexão e essa extensão do deltoide acontece no plano frontal. Nós temos a flexão e a extensão do ombro no plano sagital, que são as elevações frontais, com halter, com barra, com polia, mão para baixo, mão para dentro, mão para cima. Ok? Então não pensa em flexão ou extensão, pensa nos planos, é mais interessante. Planos e implementos. Você vai ter uma variabilidade de treino bem mais interessante. Beleza, Pati? Beleza? Bom, galera, se vocês não têm mais sugestões de temas, lembrando quem quer os meus livros aí, manda para mim mensagem até amanhã no máximo, que eu consigo mandar para vocês com descontão de 50%. Pega 2 livros, paga um só, pega 3, leva 2, depois eu faço a conta para vocês lá e não perde essa oportunidade de ter as obras, tá? Inclusive nesse aqui tem o professor Gustavo Maito também, que a gente fala sobre core, enfim. Bom, deixa nos comentários aqui temas para as lives para eu poder
trabalhar isso ao longo da semana e trazer para vocês aí na primeira semana de agosto e também, claro, os outros cursos gratuitos que eu vou trazer para vocês no canal da Escola do Treinamento Físico. No mais, agradeço muito a atenção de vocês, obrigado pela parceria, pelas dicas, pelas sugestões, pelos comentários, por fazer essa tarde de sábado aqui muito prazerosa, a gente discutir várias coisas, né? Isso faz com que a gente se engrandeça cada vez mais como profissionais e também como pessoas, né, pessoal? Porque isso é importante na nossa atuação profissional. Beleza? Valeu mesmo de coração. Não sai, por favor, até como uma forma de agradecimento, sem deixar o likezão e a sua inscrição é importante, que eu trago sempre conteúdos aqui para vocês de forma gratuita, sem cobrar nada. Apenas o que eu quero aí de vocês é a participação, é o engajamento, é vocês comentando e principalmente o crescimento de vocês. Isso é fundamental para mim. Vocês crescendo, vocês melhorando a educação física, eu tô feliz demais. Quem me conhece sabe disso. Beleza? Vai deixando aí os temas, né? E vamos para mais uma perguntinha finaleira aí, que daí eu me despeço de vocês. Beleza? O Sérgio pergunta, no supino reto qual é a respiração ideal? Inspirar ou expirar em qual fase? Sérgio, minha dica, minha sugestão, o importante é respirar, independentemente se a respiração é ativa, passiva, bloqueada, livre ou contínua, que são os 5 tipos de respiração que nós temos na literatura. O mais importante é que o aluno respire de forma adequada. Por que isso? Porque se você der muita informação para o aluno, ele vai se preocupar com tudo, exceto o que tem que ser feito. Ele vai se preocupar com a respiração e não vai se preocupar com mais nada. Então, respira normalmente. É o que eu falo para meus alunos. Cara, respira normalmente. Acontece muito em exercícios com isometria, tá, Sérgio? Por exemplo, prancha, quando você faz um pico de contração, fase isométrica, os alunos tendem a bloquear a respiração, que é uma estratégia de respiração só porque não é válida para aquele momento. Então, minha sugestão é, respira livremente, puxa o ar, solta o ar. Ensinar o aluno a respirar é muito mais importante do que respirar, do que aprender como respirar. Respira, puxa o ar, solta o ar e vai. A partir do momento que ele começa a ganhar essa coordenação, inclusive respiratória, você vai colocando algumas coisas mais específicas, como respiração ativa, respiração passiva, etc, etc. Ok? Compra o livro que é bonzão, gente. Aí, compra o livro que é bonzão, gente. Estou falando em plano sagital mesmo, mas entendi. Isso mesmo, Patrícia. Você pode fazer, por exemplo, uma elevação frontal com halteres, tá? E uma elevação com barra no mesmo treino? Pode. É válido? É. Mas será que não dá para diversificar antes tudo isso do que colocar exercícios que vão estimular o mesmo plano? Aí sim. Então, por exemplo, um desenvolvimento com halteres no plano frontal, uma elevação frontal com barra no plano sagital e uma elevação lateral na polia, que daí você vai usar a polia, você mudou o plano, você mudou as angulações e você mudou os implementos. Então, essa é uma forma bem interessante de você ter aí uma estimulação, por exemplo, para deltoide. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelas inteligentes perguntas aí, que isso faz com que a gente realmente reflita cada vez mais. Valeu, tamo junto. Botão de inscrição tá aqui embaixo, né? Se inscreve, deixa o seu like, não sai sem deixar o like. E aqui embaixo também tem o canal do Telegram, tem também o canal da Escola do Treinamento Físico, YouTube e Telegram, e eu sempre coloco as informações em primeira mão para vocês lá. Muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo aí, bons estudos, bom descanso, bom lazer para vocês, e a gente se encontra no sábado, no dia 5 de agosto, vai ter live novamente. Beleza? Valeu, Patrícia. Valeu, Sérgio. Valeu, Priscila. Valeu todo mundo aí. Valeu, Hulk que estava aí. Dan. Quem mais aí? Galera, vamos se despedindo aí para eu poder fazer jus a vocês. Muito obrigado. Forte abraço para todo mundo. Valeu, Priscila. Agradeço aí o carinho, agradeço a atenção. E seja sempre bem-vindo aí às lives também, como sempre, né? Como vocês sempre estão aqui com a gente. Beleza? Valeu, Hulk. Tamo junto. Show de bola. Abraço aí para Fortaleza, no Ceará, que eu ainda não conheço, espero conhecer em breve aí Fortaleza, estado do Nordeste, a região do Nordeste conheço pouco ainda, mas estou conhecendo, aos pouquinhos estou conhecendo. Quem sabe Fortaleza aí, né? Eu quero conhecer Natal, tá nos meus planos aí, Natal e Maceió, pro Nordeste. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Dan. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu. Fui.